Por exemplo, o presidente argentino Javier Milei afirmou que planeja demitir 70 mil funcionários públicos nos próximos meses. Em um evento público que aconteceu ontem, ele se gabou de ter encerrado 200 mil planos de assistência social que, sem apresentar provas, ele acabou definindo como corruptos. Ele também voltou a usar a imagem de motosserra para defender seus cortes de gastos. Apesar de ser uma pequena fração dos 3,5 milhões de trabalhadores do setor público da Argentina, os cortes de emprego certamente vão enfrentar mais resistências de sindicatos do país e poderão afetar os índices de aprovação do presidente. Você, Cristiano Beraldo, a estratégia da motosserra sendo colocada em prática, ele avalia cortar 70 mil postos de servidores públicos de vários organismos, empresas, secretarias e por aí vai. É aquela ideia, né, de tentar fazer mais, ser um governo eficiente com pouco, né, desinchar a máquina. Mas para isso, certamente vai enfrentar muita resistência, né, Beraldo? Está no radar isso, né? Resistência dos parasitas, que vem no emprego público simplesmente uma forma de fazer nada de forma remunerada. Esse é o problema. A administração pública ela precisa ser modernizada, não só na Argentina e no Brasil, mas em muitos países do mundo. Não é possível que no momento em que você tem inteligência artificial, você tem inúmeros recursos de automatização de processos, de facilitação da vida das pessoas, você olhe para a estrutura de serviço público e veja tanta dependência no trabalho de pessoas. Isso é irracional. Até você tem processos em que os procedimentos não estão bem definidos, que é justamente para um ficar jogando para o outro. É aquela história de que vem uma empresa contratada para fazer o buraco e à tarde vem outra empresa contratada para tapar o buraco. E assim os contratos públicos vão rodando. Javier Milei tem toda a razão no que ele está fazendo. Ele precisa, além de cortar esses gastos, investir na modernização da administração pública argentina. Esse é o grande desafio dele. Selecionar o joio do trigo, pessoas que estão ali, certamente há muitos funcionários públicos na Argentina capacitados, preparados, comprometidos com aquilo que é público, que é do povo. Como você tem isso também no funcionalismo público brasileiro. Mas você precisa dar instrumento para que essas pessoas possam ir além, fazer mais. E a gente não vê esse debate sendo travado. Se a gente olhar, por exemplo, no Brasil, nesse mundo de inteligência artificial, aonde Elon Musk já está fazendo um planejamento para ir a Marte com um carro a bateria, com isso, com aquilo, os semáforos de São Paulo apagam a qualquer chuva. Eles não conseguem funcionar de forma organizada, sequencial, para liberar o trânsito. E aí a gente vê, não só em São Paulo, mas em outras cidades também, esse recorde de trânsito, de engarrafamento. Quem que aguenta uma coisa dessa? Isso é o símbolo maior do nosso atraso. E as pessoas simplesmente não estão dando bola para isso. Só que o mundo avança. Países como o Brasil e a Argentina vão ficando para trás. Feliz da Argentina que hoje tem Javier Milei para tentar tirar esse atraso. Você, Zé Maria, a quantidade de servidores tem alguma relação com a qualidade dos serviços prestados? Sim, total. Eu me encontrei aqui no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro com vários integrantes da equipe econômica, né? Todo mundo só lembra do Paulo Guedes, tudo bem, foi um grande dirigente, mas ele concentrou várias atuações de vários ministérios no Ministério da Economia. A ideia é boa, não é que acabou com as funções, simplesmente os secretários se transformaram em funcionários do Ministério da Economia. E eu me encontrei, conversei com vários setores, inclusive com a Fife Domingos, que fez um trabalho extraordinário no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de digitalizar o governo. Veja bem, a digitalização de um governo, Beraldo, acaba destruindo uma cadeia de apresentar dificuldades para vender facilidades, né? E acaba desorganizando um processo de corrupção. Haverá formação de outros, mas desorganiza.
E esse grupo do Paulo Guedes tinha uma especialização para privatização. Ninguém sabia quantas empresas estatais existiam no Brasil. E houve dificuldades para fazer esse levantamento. Existiam estatais criadas para privatizar outras estatais. As estatais não foram privatizadas e a estatal criada para estatizar a estatal continuava. Aqui em Brasília tem uma estatal chamada Terracap, que é uma imobiliária para vender terras do governo. Aqui esse quadrado do Distrito Federal é todo público, ele foi desapropriado, se transformou todo em terra pública, né? E agora há um processo de desenvolvimento do Distrito Federal onde se vende terra pública. Presta atenção nessa história. Qual é a função da Terracap? Vender as terras públicas. O que é arrecadado com a venda das terras públicas não dá para pagar os salários dos funcionários da Terracap. Era melhor dar de graça as terras públicas e pronto, não ficar sustentando esse processo. Veja que absurdo que é a criação de uma estatal e como se mama em estatais. Isso é um ponto. Outra parte é a ineficiência. Quando você precisa de um organismo público para emitir um carnê para você pagar alguma coisa, é uma dificuldade tremenda. Nossa, vou precisar. O órgão público contrata datilógrafo, tem funcionários para tirar xerox, tem assessorista em elevadores inteligentes, uma série de coisas que não existe mais. Não é perseguir funcionário público. Funcionário público precisa existir, mas tem que ser especializado, tem que ser de boa qualidade e trabalham. Alguém tem que carregar o piano, a coisa tem que funcionar. E na maioria das vezes, muito na Câmara, né, quem funciona, acreditem, são os funcionários contratados de maneira especial. Eles não têm estabilidade, mas sabem que se o chefe mandar embora, amanhã vai embora. Cargo comissionado, né? E seguram o piano. Cargo comissionado, isso aí. Então é preciso fazer essa revisão. O PSDB tentou criar um sistema de funcionalismo público. É preciso acabar com a estabilidade em todos os setores, em carreiras típicas de estado fiscais, policial, juiz, promotor, isso aí, carreiras típicas do estado, é claro que tem que ter estabilidade. Um fiscal não pode não ter estabilidade, porque amanhã ele dá uma multa, o cara vira deputado ou chefe dele, ele tem que estabilizar, mas estabilidade geral, como quer dizer, o estado, de uma maneira geral, o município, estado e união, pode quebrar, mas não pode demitir funcionário público. O Milei tem razão, é preciso atacar isso aí, né? O Collor tentou fazer isso aqui, lembra? Demitiu, voltaram todos, voltaram e ainda receberam os atrasados, muita gente ficou rica com isso. Pois é, você, Mota, queria pedir, claro, sua avaliação sobre esse anúncio de Javier Milei, demissão de 70 mil servidores, mas eu me lembro do Salim Matar, o então secretário de desestatização da gestão de Jair Bolsonaro, que pediu as contas, falou, olha, a política não tem interesse em privatizar. Lógico, muitos cargos acaba atendendo aos anseios de muitos parlamentares também, né, Mota? E assim você adivinhou o começo do meu comentário. Primeiro, quero falar sobre o trabalho que o Salim fez, um trabalho maravilhoso, conseguiu resultados impressionantes, talvez melhor do que jamais tenham sido conseguidos aqui. Em determinado momento optou por mudar a sua trajetória, né? O problema não são os servidores, meus amigos. Os servidores são a consequência do comportamento dos políticos. A gente está falando aqui de limitação de mandato, de várias regras. A realidade, eu vou ser absolutamente justo, na maioria dos países do planeta Terra, quando o sujeito entra na política, ele quer poder, ele quer dinheiro, e no meio desse poder tem o poder de indicar pessoas para posições importantes. E quanto mais pessoas, melhor. Isso aí é uma característica do poder da pessoa que foi eleita para um cargo. Por isso, a gente defende, né, Beraldo, um Estado pequeno. Por isso a gente defende um Estado enxuto. Por isso o Estado não deve ter empresas, porque tudo isso vai se transformar em tentação. Não adianta a gente fazer discussões bonitas, né, falar sobre teorias, dizer que tem servidores demais. Todo mundo sabe disso, sempre foi assim. Nunca vai mudar, porque os políticos não têm interesse
em um governo com menos gente. Cada pessoa que eles colocam a mais ali é mais uma família de votos que eles vão receber na próxima eleição, e isso se perpetua. Quanto a Milei, parabéns. Pelo que eu vi aqui, a Argentina tem 3,5 milhões de servidores públicos, então demitir 70 mil representa 2% do total. Mas o Milei está fazendo o que é certo, porque na Argentina, como aqui no Brasil e vários outros países, existe essa mentalidade, todo mundo quer ser bancado pelo Estado. É como você morar num prédio onde todos os moradores querem ser funcionários do condomínio. A conta não fecha. Pois é, para pode liberar, pode emendar já. Mota. Tem várias cidades no Brasil, um número específico, que agora me fugiu o número exato, aonde o maior empregador do município é a prefeitura. Então vejam a importância do prefeito, o poder que o prefeito exerce. Ele acaba sendo visto como responsável por colocar comida na mesa da maior parte das famílias do município. Isso é absurdo, isso é ilógico. E para contrastar com esta realidade, Zé, minha irmã se mudou com a família para o Canadá em 1998. E chegando lá, o primeiro emprego, ela foi ler o jornal, na época não era internet, você procurava emprego ainda no jornal, viu lá um anúncio, um vereador procurando um assistente, enfim, um staff ali para apoiá-lo, para ajudá-lo ali nas funções da vereança. E ela foi contratada com base num anúncio de jornal para trabalhar na Câmara de Vereadores. Aqui não funciona assim, não. Entendeu? É isso. Pois é, eu tive passagem por 2 canais legislativos, agradeço muito, aprendi demais ali, grandes oportunidades, mas eu perguntava para meus colegas, por que aquele camarada não faz nada? Ah, ele é indicado do vereador tal, ninguém mexe com ele. Daí num outro lugar, não, o deputado que indicou aquela moça ali, por isso que ninguém mexe com ela. Ou seja, dava 4 da tarde, largava a caneta e ficava a mula.